Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de julho de 2022 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração.
Nesta significativa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções recebidas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro António Carlos Carvalho Pessoa. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração a Matsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka Maharani Kanzumarimasu Kamorogi Kamoro Mino Mikoto Mochite Sumemi Oya Kamo Izanak No Mikoto
ひもかの立ち花のおどのあはぎ腹にみそぎ払いたまおときになりませる。払いどのお神たちもろもろのまがごと罪けがれよ。払いたまえ清めたまえとまおすことのよしを天つ神国つ神やおよろずの神たちともに雨のふちこまの耳振り立ててきこしめせとかしこみもまおす。うやうやしくおもみるにせそんかんぜよ菩薩このどにあもらせたまい光明如来と源氏おしんみろくとかしぐせの御神とならせたまいて大千三千世界の三毒を召し五辱を清め百千万億位最終上の大念願光明上楽英語の十歩世界をならしめて五不宇宙の狂いなく吹く風枝もならすなき弥勒の身を生みたまを無量無辺の大慈悲に天まら説も祭ろいて諸悪邪法は改まりいやしゃ龍神も下脱なし諸全部信ことごとくその志をとぐるなり三千草木ことごとく御神のいとくになびかいて近中中行の末までも皆そのところを得ざるなしまさにこれしび実相世界にてカリオビンガは空に舞いずゆん天にたなびけば万家福井口に訓じ神殿玉露そそり立ち御瀬の宮方かすみつつ黄金のいらかさんさんとリテリエイズ光景は下にも天国楽土なり五国実りて蔵に満ち砂どり豊かに雨がした
Ikitoshi ikeru moro moro no eragi nigi wa ukwe gwe wa tsutsura ora ni michi watari kunito kunito no sakai naku hitogu satachi no nikoshimiya Isakai go tomo yume tokie iten shikai oshinabete miroku no mite niki itsu sare genji no mimune ni idakaren warera ga hibino segionimo Myocho tamai shinkakuo ese shime yewa tomi sakae yoai wa nagaku muyakuni zento kuko okasane sase fukuju kai muryo no dai kudoku Aresa set amae mashi seto nen jushin gezaton shu kifukurai hai negi maosu mirokuo mikami Amori tamae saki hae tamae mirokuo mikami mamo tamae saki hae tamae Oshiemi oyanu shinokami Mamori tamae saki hae tamae Oshiemi oyanu shinokan Mamori tamae saki hae tamae Nagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz,
abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Vença o seu próprio mal. Já escrevi um artigo intitulado Vencer o Mal, com o sentido de que não nos devemos deixar vencer pelo homem perverso. Agora, falarei sobre a necessidade de vencermos o mal que existe no nosso interior. No íntimo de cada ser humano, ocorre constantemente um conflito entre o bem e o mal. É a luta para reprimir os desejos mundanos conforme a interpretação budista. Como a ambição humana não tem limites, o bem tenta subjugar o mal, que seduz o ser humano em relação ao dinheiro, ao sexo, ao poder, à fama e ao egoísmo. O lado bom adverte: olhe, não pode fazer isso. Tenha cuidado, pois, se o fizer, irá passar por maus momentos. Além disso, incentiva. Dê alegria às pessoas. Empenhe-se em fazer felizes todos os que se encontram ao seu redor. No fundo, a luta sem tréguas entre o bem e o mal é a pura realidade na qual vive o ser humano, tido como o senhor de todas as criaturas. Por essa razão, quando o mal vence, cometem-se pecados e gera-se infelicidade. Quando o bem vence, gera-se felicidade. Isto pode parecer óbvio e simples de colocar em prática. No entanto, embora conheça este aspecto, o ser humano não o consegue concretizar, especialmente os descrentes. Todavia, como os nossos fiéis estão conscientes deste facto, não perdem tanto para o mal. Mesmo assim, não é uma tarefa fácil. Naturalmente, quem nos leva à prática do mal é o espírito protetor secundário e quem nos leva à prática do bem é o espírito protetor guardião. Acima destes, existe ainda o espírito protetor primário, que ordena o bem absoluto. Por conseguinte, é preciso ampliar a sua força, a qual domina o mal na totalidade. Assim, o ser humano deve estar sempre atento ao desenvolvimento dessa força e, para isso, o único recurso é orar a Deus e aprofundar a fé. Não existe outro meio para se tornar feliz. Jornal Eico número 109, 20 de junho de 1951, Alicerce do Paraíso, volume 3. Experiência de fé de Diniz Pinto Magalhães Machado. Chamo-me Diniz Pinto Magalhães Machado, tenho 18 anos, sou membro desde 2019 e dedico no núcleo de Jorei de Amarante. Desde o início da minha adolescência passei por vários problemas. Sentia-me perdido, sem rumo, tinha a cabeça confusa, com muitos pensamentos negativos. Tinha a necessidade de estar constantemente ocupado e passei a ter companhias que não eram bem vistas pela minha família. Para não quebrar a harmonia em casa, cheguei a ficar durante 1 ano e meio no internato, com outros jovens, distante da minha cidade. Após esse período, fiquei aparentemente melhor, mas no fundo continuava desorientado. Entretanto, em 2018, no jantar de família, a minha madrinha, membro da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, ao perceber o meu estado, convidou-me para receber Jorei no núcleo de Amarante, dizendo que passaria a sentir melhor. Não hesitei, realmente fiquei ansioso e desejoso de conhecer. Fui muito bem recebido e acolhido pelos ministros e pelas pessoas do núcleo, sendo aconselhado a receber no máximo de Jorei possível. Passei então a ir todas as terças e quintas-feiras, após as aulas, e recebia pelo menos 2 horas de Jorei. No início parecia-me tudo uma farsa, as mãos levantadas, etc. Mas, apesar de desconfiado, mantive-me firme, à espera de algum resultado. O que é certo é que não tardou muito para me sentir diferente. Com mais energia, os pensamentos tornaram-se mais claros. Fiquei com melhor raciocínio e com tranquilidade. Pensava, o que será isto? É uma cena poderosa, não há dúvida. Em 2 semanas sinto uma diferença brutal. Funciona mesmo. O que aconteceu posteriormente foi o seguinte. As pessoas do núcleo de Jorei, mas principalmente a minha família, colegas e amigos, começaram a notar a minha mudança. Diziam que eu estava diferente, mas para melhor.
tranquilo, sereno, com uma alegria natural. Não estava mais com aquela agitação constante e que desde criança não me viam assim. Estava realmente radiante com a minha transformação. Fazia constantemente as perguntas aos ministros, tinha muita ânsia de aprender, sublinhava partes dos ensinamentos de Deus, revelados a Meixo-sama, para que eles me explicassem melhor. Sentia também muita necessidade de partilhar com os outros o que estava a vivenciar, ou seja, comecei a canalizar a minha necessidade de estar sempre ocupado, encaminhando os meus colegas e amigos, para que também conhecessem a igreja. Passei a convidá-los constantemente e devo ter levado uns 20 no total. No ano seguinte tive a permissão de receber o Oricari, medalha de luz divina, com o objetivo de transmitir Joré à minha família e a todas as outras pessoas. Participo sempre nas atividades da igreja, nos cultos, nos seminários nacionais, faço a minha gratidão mensal, vou com regularidade à sede central, pratico a horta caseira, já participei na dedicação mensal na horta da sede central, ofereço flores de luz na escola, no ginásio, no yoga, nos restaurantes dos meus pais, enfim, onde quer que esteja. E participei na última dedicação de entrega de flores de luz e transmissão de Joré nas ruas no dia 15 de junho. Pouco tempo após a minha outorga, os ministros falaram-me sobre a importância de receber a imagem consagrada Meixo-sama, para poder orar todos os dias no meu lar. Porém, não sentia assim tanta necessidade, pois já rezava 2 vezes por semana no núcleo de Joré. Entretanto, no início deste ano, os ministros voltaram a falar da máxima importância de ter a imagem consagrada Meixo-sama. E foi então que desta vez determinei preparar-me com afinco para a intronização. Defini a minha gratidão especial e desde essa altura comecei a reparar em algo que nunca tinha acontecido. Sempre que desejo encaminhar um colega, um amigo ou outra pessoa qualquer, procuro explicar um pouco sobre a Igreja Messiânica Mundial e só depois convido. Marcamos um dia, mas sou sempre eu que tenho que lembrar a pessoa. A partir do momento que decidi receber a imagem consagrada Meixo-sama, passei a constatar uma grande diferença nas pessoas. Primeiro, reparei que vêm desabafar comigo espontaneamente. Não sou eu que vou atrás delas, por assim dizer. Depois falo apenas um pouco, entretanto são elas que mostram interessadas em conhecer, e não me largam até irmos ao núcleo. Achei isto muito interessante. 2 dessas pessoas, por exemplo, são o Rui e o Diogo, que se sentem muito melhores e que já se interessam em receber o Oricari. Assim, foi com muita felicidade que no início do mês passado tive a permissão de receber a imagem consagrada Meixo-sama no meu lar. Prometi a mim mesmo que, todos os dias ao levantar, iria fazer a oração a Mate Norito, agradecer o meu dia, ter sempre uma flor junto à imagem consagrada e manter o meu quarto sempre limpo e arrumado. Aprendi com esta experiência que o verdadeiro e único bem-estar provém de Deus e Meixo-sama, através da nossa dedicação na obra divina, visando o encaminhamento do maior número de pessoas à salvação messiânica. Quero agradecer a Deus e a Meixo-sama, à minha madrinha que me encaminhou, aos meus pais, aos ministros e a todas as pessoas do núcleo, por todo o carinho e apoio. Muito obrigado. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia! Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo-sama. Em nome de Deus e Meixo-sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Do dia 12 ao dia 15 de junho, estive a visitar as unidades religiosas da Suíça. Primeiramente Berna, onde, além dos membros dessa cidade, também participaram membros de Zurique e de outras localidades, e, posteriormente, Rides. Foram realizados 2 cultos mensais de agradecimento acumulados com o culto do paraíso terrestre. No dia 15 de junho, em comunhão com os membros portugueses, realizamos também a distribuição de flores de luz e transmissão de Jorei às pessoas nas ruas, tendo sido distribuídas 55 flores e transmitido
9 Jorei, somente em 1 hora. Fiquei surpreso ao constatar a receptividade dos helvéticos para receber Jorei, tanto jovens quanto adultos. Isso demonstra que, independentemente do país e da cultura, onde quer que seja, há pessoas que têm afinidade com a salvação messiânica e que estão à nossa espera para conhecer Meixo Sama. No total, pude encontrar com 21 membros e 3 pessoas de primeira vez. Posteriormente, do dia 16 ao dia 19, visitei os Jorei Center de Bérgamo e Milão, onde tive a permissão de dar assistência religiosa a membros pioneiros em purificação. Foram realizados 3 cultos mensais de agradecimento, acumulados com o culto do paraíso terrestre. No total, pude encontrar com 38 membros e 7 pessoas de primeira vez, vindas de várias localidades. Tanto na Suíça como no norte da Itália, pude constatar que todos estão a se esforçar com Makoto em prol da expansão da obra divina através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. Conforme programado no culto do paraíso terrestre da sede central, no dia 15 de junho, com o desejo de levar ao maior número de pessoas a luz da salvação, foram realizadas por todo o país 14 atividades de distribuição de flores de luz e transmissão de Jorei nas ruas, com a participação de 67 membros e 1 frequentador. Foram distribuídas 803 flores de luz e transmitidos 335 Jorei a pessoas de primeira vez, sendo que uma delas já foi receber Jorei ao núcleo. A este propósito, durante o primeiro semestre do ano, já realizamos 73 atividades com a participação de 315 membros e 13 frequentadores. Foram distribuídas 4.580 flores de luz, transmitidos 1.681 Jorei a pessoas de primeira vez. E 13 destas já visitaram pelo menos uma vez as respectivas unidades religiosas, sendo que 3 estão a frequentar a igreja com regularidade. Outro importante resultado a ressaltar é a alegria e satisfação dos membros que estão a conseguir superar as suas dificuldades e têm vindo a participar com afinco nestas atividades. As experiências vividas têm fortalecido a sua fé e confirmado o propósito de servir a Meixo Sama na salvação do maior número de pessoas. Isto poderá ser constatado através das fotos e relatos que serão publicados no boletim informativo deste mês. Embora haja quem possa pensar materialmente que, entre mais de 1.600 pessoas, só 3 delas estejam a frequentar a igreja, do ponto de vista espiritual, a salvação dessas 3 pessoas representa uma oportunidade de mudança no seu próprio destino, como ouvimos no ensinamento do mês passado, e também mérito e elevação para os seus antepassados e para quem as encaminhou. Sem esquecer que as pessoas que, por seu intermédio, também poderão vir a ser encaminhadas à igreja. Materialmente falando, 1 mais 1 é igual a 2, mas espiritualmente, 1 mais 1 é igual a infinito. Acabamos de entrar no segundo semestre do ano, ou seja, por incrível que pareça, 50% já passou. Por esse motivo, não temos tempo a perder e, com a máxima responsabilidade, devemos esforçar-nos de corpo e alma em todas as atividades que visam a salvação
do maior número de pessoas, pois, no final, é isso que conta. No culto de hoje, ouvimos o ensinamento Vença o seu próprio mal, do Alicerce do Paraíso, volume 13, edição portuguesa. Podemos considerá-lo como uma continuidade do ensinamento que ouvimos no culto do mês passado. É possível mudar o destino livremente, onde Meixo Sama nos orienta como consegui-lo. É mais do que evidente que basta semear o bem. A semente do bem origina-se no amor altruísta de querer alegrar e favorecer o semelhante. Nesse sentido, no interior de cada um de nós, há um conflito permanente entre o bem e o mal, pois, como a ambição humana é ilimitada, vivemos constantemente tentados a praticar o mal, fruto do egoísmo e do materialismo, seduzidos pela ganância, sexo, poder, fama, etc. Mesmo dominando o mal, seja por medo da punição ou da vergonha de ser descoberto, ainda assim não se trata efetivamente de bem. Com certeza, trazemos do nosso interior uma herança da cultura da Era da Noite, onde se vivia amedrontado de ir para o inferno caso se praticasse o mal. Na Era do Dia, devemos esforçar-nos nas práticas do bem para assim irmos para o céu. O desconhecimento desse fato leva as pessoas a dizer: não sei por que motivo sofro se nunca fiz mal a ninguém. Não nascemos nesse mundo para não fazer o mal, mas sim para fazer o bem. Outras ainda dizem: ajudei os outros a vida inteira e só recebi ingratidão. O conceito de ajudar é muito relativo, pois a prática do bem também tem vários níveis, sendo que o verdadeiro bem é de caráter universal. O Supremo Deus não julga o ser humano apenas pelas suas más ações, mas sim pelo saldo entre as práticas do bem e do mal. Se vivermos somente evitando praticar o mal e não praticarmos o bem, a nossa existência é nula, pois não se faz nenhum nem outro. Na prática, sabemos que é humanamente impossível evitar totalmente o mal, pois, nem que seja em pensamento e em palavras, acabamos por julgar, criticar, lamuriar, etc. Por esse motivo, para quem deseja mudar o seu destino e tornar-se um ser paradisíaco, é imprescindível a prática do bem. Nesse sentido, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé do jovem Diniz que, como muitos outros jovens, passou por alguns problemas na adolescência, sentindo-se perdido, desorientado e sem rumo. Para sua felicidade, a sua madrinha, ao constatar o seu estado de espírito, convidou-o para conhecer o núcleo de Jorei, dizendo-lhe que passaria a sentir-se muito melhor. Ele aceitou o convite e, acompanhado por ela, foi muito bem recebido e aconselhado a receber o máximo de Jorei possível, tendo passado a frequentar 2 vezes por semana e a receber, no mínimo, 2 horas de Jorei. Em pouco tempo, passada a fase natural de desconfiança, começou a sentir-se mais sereno, tranquilo, com os pensamentos mais claros, a ponto das pessoas à sua volta começarem a notar essa diferença, pois não o viam assim desde criança. Estando tão radiante com a própria transformação, passou a estudar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, esclarecendo as suas dúvidas com os ministros e canalizou a necessidade de estar sempre ocupado, encaminhando para a igreja os seus colegas e amigos, tendo conseguido acompanhar ao núcleo 20 deles para conhecerem Meixo Sama e receberem Jorei. Uma dessas pessoas, não sei se os senhores estão lembrados, da Lara Mota, que
foi encaminhada por ele, tornou-se membro após ter recebido uma graça maravilhosa, relatada na experiência de fé de janeiro deste ano. Como ele bem relatou, participa de todas as atividades da igreja, mas o seu ponto forte é o encaminhamento de novas pessoas, o que vem de encontro ao ensinamento de hoje, onde Meixo Sama nos orienta que devemos empenhar-nos em fazer felizes todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Não existe bem mais elevado que o encaminhamento de pessoas à fé messiânica, onde poderão eliminar as causas dos seus problemas e, através das práticas básicas, somar méritos para se tornarem felizes. Por outras palavras, não é nada mais, nada menos do que a madrinha fez por ele. Já há algum tempo, os ministros vinham a orientá-lo sobre a importância de entronizar a imagem consagrada de Meixo Sama no seu lar, mas ele justificava-se, dizendo que não precisava, pois já rezava no núcleo. No entanto, graças ao amor dos ministros que continuaram a orientá-lo, ele tomou a firme decisão de se preparar com afinco para recebê-la, definindo logo a data e o valor da gratidão especial. A partir daí, reparou que as pessoas à sua volta estavam diferentes, pois passaram a ser elas a procurá-lo, pedindo-lhe que as acompanhasse até o núcleo. Dois amigos já se sentem tão bem que demonstraram interesse em receber o Oricari. Atualmente, a imagem já foi entronizada, ele inicia o seu dia agradecendo a Deus e a Meixo Sama através da oração Amatsu no Rito e mantém o quarto sempre limpo e arrumado, algo desafiante para um jovem de hoje. Com tudo isso, aprendeu que o verdadeiro e único bem-estar provém de Deus e Meixo Sama através da nossa dedicação na obra divina que visa a salvação do maior número de pessoas. Como já falado noutras ocasiões, as experiências de fé são um modelo que Deus e Meixo Sama utilizam para nos orientar. Neste caso, sobre a importância do encaminhamento, pois foi essencialmente isto que mudou o seu destino, e de termos, no nosso lar, um local consagrado onde possamos fazer as orações diariamente. Num rápido levantamento, verificamos que cerca de metade dos lares messiânicos em Portugal, infelizmente, ainda não tem nem altar do lar e nem imagem consagrada de Meixo Sama. Estarei a orar para que todos os senhores possam ter essa sublime permissão e se esforcem com afinco, seguindo o exemplo do jovem Diniz. Essa experiência de fé é a demonstração prática do ensinamento de hoje, no qual Meixo Sama nos orienta que quem nos leva à prática do mal é o espírito protetor secundário. E quem nos leva à prática do bem é o espírito protetor guardião. Acima destes, há o espírito protetor primário que ordena o bem absoluto. Portanto, é preciso ampliar a sua força, a qual domina o mal na sua totalidade. A esse respeito, Meixo Sama conclui o ensinamento orientando-nos. O ser humano deve estar sempre atento ao desenvolvimento dessa força e, para isso, o único recurso é adorar a Deus e aprofundar a fé. Não existe outro meio para se tornar feliz. Para concluir, gostaria de compartilhar com os senhores uma pequena história sobre o destino. Num reino distante, vivia um ancião que era o mais sábio dos sábios, e nenhuma pergunta ficava sem resposta. Neste mesmo lugar, vivia também um rapaz que, inconformado, pensava: tenho de encontrar uma forma de enganar o sábio, pois
ninguém pode saber tudo. Até que, certo dia, acreditou ter encontrado uma maneira de o ludibriar, da qual não teria como escapar. Colocarei um pequeno pássaro vivo na mão, levemente fechada, atrás das costas. E vou perguntar ao sábio se o pássaro está vivo ou morto. Se ele responder que está morto, abro a mão e deixo-o voar. Se ele disser que está vivo, aperto até morrer. Portanto, dessa vez, ele não terá saída. Assim, dirigiu-se ao encontro do ancião e, tal como tinha planeado, perguntou-lhe se o pássaro que tinha na mão estava vivo ou morto. O sábio, olhando nos olhos, calmamente respondeu: meu jovem, o destino desse pássaro está nas tuas mãos. Embora se trate de uma história que alguns dos senhores possam até conhecer, é bastante alusiva ao que temos vindo a falar. O nosso destino está nas nossas mãos, pois, como Meixo Sama nos ensina, podemos traçá-lo livremente. Assim, vamos usá-las em prol da prática do bem, de forma altruísta, para sermos verdadeiramente felizes. Muito obrigado e um bom mês a todos. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acertando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar verde mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era eis que chega afinal. Meixo Sama, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de julho de 2022 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Parabéns pela participação de todos.